Exatamente isso que o robô está fazendo, para eliminar esse serviço repetitivo de uma linha. Ele está fazendo um pallet, mas se precisar fazer 600 pallets por dia, o operador no dia a dia ele erra, faz de qualquer jeito, essa carga pode dar um trabalho. Porque 1 minuto de produtividade a menos, no final do dia, no final do mês, no final do ano, é uma reação em cadeia. Hoje se torna simples de operar porque a gente já entendeu a necessidade do mercado, o sensor leu ali a presença, o robô já volta a trabalhar novamente. Vai trabalhar no mesmo ritmo, na mesma velocidade, cumprindo exatamente aquilo que foi determinado, sem nenhum tipo de reclamação, se é que vocês me entendem. Fala, Léo. Tem uma máquina lá no showroom que eu acho que você precisa dar uma olhada. Já ouviu falar no robô paletizador? Tá aqui. E aí, bora lá? Você acha que eu não tô sabendo? Eu fui até lá para conferir, e agora que tá aqui, você acha? Eu fui o primeiro a olhar ela. Vamos lá, bora lá. Na semana retrasada, aquele vídeo que eu gravei para vocês foi lá na fábrica de um dos modelos que estão prontos para vir para cá. Porém, esse que tá aqui já estava em trânsito para o nosso primeiro lançamento. Ele já tem um cliente que comprou, mas a gente vai usar ele tanto para as demonstrações aqui no showroom, quanto nas duas feiras que nós vamos participar agora no mês de junho, que é a FISPAL Tecnologia e a FC Pharma, que é para cosméticos, nutracêuticos, suplementos. Então, ele está aqui no showroom, eu vou descer e nós vamos fazer um vídeo assim, para que mesmo quem não acompanhe, não entenda de automação, possa compreender a funcionalidade de um robô. Sempre que eu posto o robô, vocês podem reparar nos vídeos anteriores os comentários. Muita gente fica criticando, fala, meu Deus, é o fim dos tempos, vai acabar com a mão de obra, mas as pessoas não percebem que desde a Revolução Industrial, essa questão de automação e facilidade dos processos, ela amplia os mercados. Então sim, pode ser que alguma mão de obra que é repetitiva, ela vai ser substituída por um robô, porém isso vai trazer maior eficiência nessa indústria, que consequentemente abre novos mercados, abre novas opções e gera mais emprego. Ó, a gente já reformulou o showroom, as pack blocks, mostra aqui, Rafa. Aqui nos últimos vídeos tinha duas empacotadoras e a gente lançou essa linha Pack Blocks, só que foi um sucesso além do esperado, graças a Deus. Venderam todas as máquinas e até que estava no showroom, que eu falei, não vende, a gente teve que entregar porque os clientes compraram para começar a automatizar, então a gente entregou, então ficou só esses dois modelos que são a parte das balanças que vão em cima das máquinas, até chegar as novas remessas que vão estar prontas aqui para a feira também em junho e para entregar os projetos vendidos. Aí nós temos as nossas máquinas semiautomáticas, trouxemos mais algumas aqui para complementar um showroom. Essa máquina é muito interessante, ó. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo completo dessa dosadora de pó para vocês. Aqui estão as nossas seladoras maiores, colocamos aqui também a parte do encolhimento. Então, para quem não conhecia ou não viu ainda nos vídeos anteriores, esse é o nosso showroom maior da Matriz, aqui em Bauru. Aí tem ali a nossa parte de seladoras a vácuo, as nossas marcas dos portáteis e tudo isso que vocês estão vendo aqui no showroom de Bauru, tem também nas nossas outras lojas, São Paulo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, também na nossa loja em Orlando. Não desse tamanho, mas é uma réplica de tudo que nós temos aqui, ó. Aqui tem o nosso café, esse pessoal que está aqui são clientes que estão negociando, o pessoal que está esperando, às vezes traz máquinas para assistência técnica, vem para conhecer. Então esse é o prédio aqui da Cetro e do outro lado tem o da CetroX. Porém, esse modelo do robô Cobalt. Cobalt é porque é robô colaborativo, certo? Então, robô colaborativo, Cobalt. Ele é da CetroX, mas por questão de espaço e para a gente poder gravar o conteúdo, a gente colocou aqui no prédio da Cetrodani. Então, só para vocês entenderem, voltando àquele assunto principal, aquele grande preconceito quando eu falo de robô e o pessoal vem me atacar, achando que a gente está tentando reduzir empregos. Na verdade, o que eu estou tentando fazer como empreendedor é aumentar a eficiência das empresas. Todas as vezes que uma empresa aumenta a sua eficiência, ela cresce e ela gera novos empregos. Então, a parte da caixa que alguém ficaria aqui mecanicamente o tempo todo colocando, além de não ser efetiva e não ser ergonomicamente positivo para o colaborador, ela gera ruptura dentro da produção da indústria, cai a produtividade. Então, essa mão de obra é substituída. Só que eu automatizando isso daqui, eu abro muitas outras vagas de emprego em outras áreas determinadas. E agora eu vou mostrar para vocês na prática a eficiência desse robô. Então, para que o nosso consumidor entenda os processos, esse é o básico da robótica, é o básico do robô colaborativo, que é posicionar caixas e produtos que são pesados ou ergonomicamente difíceis e muito repetitivo, que no final do dia pode machucar. Então eu tenho vários colaboradores fazendo o mesmo serviço, eu começo a explicar o robô por essa funcionalidade para que o mercado brasileiro vá entendendo isso. Lógico que grandes corporações já têm muita automação de robô que você nem fica sabendo. Só que eu, como empreendedor, e a Cetro é uma marca que quer mostrar para o médio e pequeno empreendedor como automatizar o seu negócio. Então a gente vai educando o nosso mercado para que eles possam compreender. Então esse Cobalt acompanha esse modelo de esteira, obviamente que não vai se operar assim,
repetitivo, porque se eu tivesse que pegar aqui e colocar aqui, eu continuaria um momento repetitivo. Então, ele vai acoplado com uma outra linha de máquinas que fecham as caixas e colocam aqui. E a função básica do robô vai ser montar os pallets. Ele pode montar tanto dos dois lados, quanto um lado só, de acordo com a programação que eu faço ali no painel da amarração, ou seja, a posição que as caixas vão ficar no pallet. Então, a função dele vai ser essa, pegar as caixas e montar o pallet de acordo com o que eu produzi, do que eu setei aqui no painel, ó. Dá uma olhada aqui no painel. Então, ó, aqui no vídeo a Gabi tá aqui comigo. A Gabi é a responsável por essa questão de robô colaborativo, ela tem toda a experiência nisso. Então, explica para eles, mostra aqui na prática como que você montou e como que pode ser feita a configuração dessa amarração, e eu vou explicar por que que isso é importante. Claro. Aqui eu consigo colocar o tamanho do pallet, a altura. Eu configurei o tamanho da caixa, que a gente está pegando a caixa ali da Cetro. E com isso eu consigo criar vários layouts. Na página anterior você colocou exatamente a medida da caixa. Exatamente em a medida milímetros, da caixa. largura, altura e comprimento. Exato. Tá. Então, ó, ela tem comprimento de 40, né, 400 milímetros. Então, ela é exatamente a caixa que o robô vai pegar. Ela alimenta na programação as medidas para que seja um trabalho perfeito na hora de montar o total das caixas aqui. Qual a altura que você colocou? Eu coloquei Todas? 4 camadas. Então, vão ser 4 andares. Exato. Então, ó, 4 andares daquela caixa aqui. Exato. Isso é importante, pessoal, que dependendo do peso, tem um limite. Então, cada empresa vai ter o seu próprio processo. Então, se for essa caixa, qual que é o peso máximo que esse robô pega? Esse aqui é de até 20 quilos. Por caixa. Então, Por caixa. o máximo que pode ter é 20 quilos. Então, eu não poderia, com esse peso, fazer um pallet tão alto, porque vai ter uma sobrecarga. Então, toda a logística é impactada de acordo com a amarração dos pallets. Isso é meio que básico, mas como o meu canal é para informar até quem não entende de automação, eu estou explicando passo a passo. Então, depois que configurou o tamanho, eu consigo selecionar o layout que vai estar no pallet. Então, eu coloquei 3 caixas na vertical e 2 caixas na horizontal. Eu consigo também realocar com o dedo e também ele já vem pré-selecionado alguns padrões são as de fórmulas. arrumação. Exato. Então, ó, vamos supor que você tem aí 6 modelos de caixa, cada um com peso e amarração. Você fazendo essa primeira configuração, você salva essas fórmulas e aí, de acordo com o que estiver produzindo e as caixas que estiver vindo, você não precisa configurar de novo. É só uma vez. Você vem, dá um select na forma. Isso é muito interessante porque geralmente na indústria a gente tem que falar, a rotatividade de colaborador é muito alta. Então a margem de erro é zero, porque vai estar a fórmula tanto no start da máquina quanto no controle que você pode ter na alimentação do seu sistema, no seu ERP, enfim, vai estar conectado. E uma vez setado essa fórmula na entrega, ele nunca mais vai conseguir errar, ele só vem setar. Então você diminui a chance do operador, porque por mais que seja um robô, depende da configuração, vai depender sempre de um colaborador para estar alimentando e configurando as informações que vão estar aqui. Então aqui já está configurado. Eu confirmo. Eu seleciono a quantidade de camadas, então a quantidade de andares, e salvo. É bem simples. Lembrando que qualquer cliente que comprar um projeto de automação da CetroX, tudo isso que é simples, o intuitivo no painel, tem uma engenharia por trás. Hoje se torna simples de operar porque a gente já entendeu a necessidade do mercado, de quem está comprando esse robô, e a gente configurou exatamente de uma forma visual, para que não precise de uma mão de obra tão qualificada assim como a da Gabriela para poder operar o robô. Então é intuitivo, mas precisa de um treinamento no dia da entrega para que possa ser esse robô de fácil acesso. Isso aqui hoje está só nas grandes indústrias, nas grandes corporações. E a nossa ideia com a CetroX é poder democratizar esse mercado de robô colaborativo também. Coloca ele para trabalhar, vamos ver. Então, ó, depois de configurar, ele passa a trabalhar de forma automática naquilo que foi setado. Então ele vai pegando as caixas ali e montando os pallets. Vale reforçar, Rafa, que nós estamos alimentando a esteira aqui e tem uma simulação. Isso aqui vem de forma contínua, senão não faz sentido ter um robô se você tiver que ficar alimentando a esteira. Então é só uma simulação. Numa linha automática, essas caixas estão chegando de forma automática sem depender de um colaborador. Porque é exatamente isso que o robô está fazendo, para eliminar esse serviço repetitivo de uma linha. Exatamente o desenho que a Gabi setou ali é o desenho que o robô tem que entregar da amarração. Quando fala amarração, essas 3 caixas assim, essa terceira caixa tem que ficar exatamente igual à primeira linha. E aqui na última linha, como mostra no desenho, são apenas 2 caixas para poder fazer o equilíbrio da carga dentro do pallet. Porque depois aqui vai ser estrechado esse pallet e ele vai ser transportado por diversos estados longe. Então essa amarração é muito importante. Isso assim, ó, o operador no dia a dia ele erra, faz de qualquer jeito, essa carga pode dar um retrabalho na parte de logística. Ó, o robô fez exatamente como estava programado
E isso aqui, ó, essas distâncias, exatamente a gente consegue configurar para ficar sempre na mesma medida. Agora ele Aí vai a segunda começar, linha ele vai começar espelhado. vai espelhado, Isso. agora ele vai totalmente em cima. Isso. Então a primeira amarração foi feita de uma configuração, a segunda vai espelhar, mas para poder sustentação na caixa de acordo com o peso, essa é a melhor amarração possível. Pessoal, ele é milimetricamente, dá uma reparada, filma daqui, ó. Ele pega a caixa, parece que vai esbarrar na outra caixa, mas ele consegue, ó, milimetricamente fazer exatamente o que está previsto. E aí o mais legal, né? Ele está fazendo um pallet, mas se precisar fazer 600 pallets por dia, ele vai trabalhar no mesmo ritmo, na mesma velocidade, cumprindo exatamente aquilo que foi determinado, sem nenhum tipo de reclamação, se é que vocês me entendem. Aqui, ó, já está num outro formato, conforme a programação também, na segunda linha. Agora o sobrepeso ficou para cá, para equilibrar. Então essas duas caixas são na outra posição. Isso foi programado dessa maneira, ó. Tem um sensor ali. Quando a caixa está ali, ela libera o robô. Se faltar caixa, Gabriela, ele vai parar. Ele para e espera. Ele para e espera para continuar trabalhando. Vamos fazer um teste? Não coloca aí não, só para a gente ver. Então ele está espelhando aqui a montagem, vai pegar mais uma caixa. Vamos ver como que ele se comporta quando faltar a caixa. Ele fica parado esperando. Pode colocar a caixa, vamos ver como é que vai. Aí automaticamente o sensor leu ali a presença. O robô já volta a trabalhar novamente. Obviamente que esse robô vai estar alinhado à produtividade da linha anterior. Isso aqui é o final de linha, pessoal. Essa é a última automação de uma indústria. Lembrando que depois disso daqui, tem outras máquinas que a Cetro vende, que é a paletizadora. Tem o robô paleteiro que pega esse pallet e leva automaticamente onde vai ser paleteado. Aí a automação é infinita para a logística. Mas isso aqui é a etapa mais importante, na minha opinião, para o final de linha. É a automação das caixas. Que é quando você já produziu, já comprou matéria-prima e sempre gargalo nessa parte. Cada segundo importa, cada minuto importa, porque um minuto de produtividade a menos, quando você calcula no final do dia, no final do mês, no final do ano, para uma grande indústria que precisa de um robô, é uma reação em cadeia. Então cada detalhe importa. Ó. Então ele consegue pegar até 10 caixas por minuto, nesse peso. Tá. Lembrando, ó, a Gabi tá me dando uma informação aqui, a velocidade do robô. Ele consegue 10 caixas por minuto. Aqui, uma outra coisa que é muito importante, para a gente poder trazer esse robô para cá, ele tem que estar sempre adequado às normas de segurança. Então, NR10, NR12. Então, tem vários tipos de você poder fazer essa segurança. Pode ser por gradil, em algumas empresas. Cada tipo de segurança é o engenheiro de segurança da indústria que vai falar. Pode ser por cortina de luz e pode ser também por toque. Então, se o robô esbarrar em alguém, ele para. Dá para simular isso também, Gabi? Dá. Então, se algum colaborador, por algum momento, ele infringiu o treinamento e no momento de operação do robô, ele vem aqui e toca, o robô vai parar. E isso também tem que estar adequado à norma de segurança. É só encostar nele? Só encostar nele. Aí, ó, encostou, ele vai parar. E aí ele apita na torre e dá o sinal, ó. Aí ela tem que voltar lá. Alguns lugares, com certeza, dependendo do nível do produto, do peso, tem que ter uma cortina de luz. Que é exatamente assim, enquanto o robô está trabalhando, se eu avançar a cortina de luz, que é um sensor, ele vai parar. E o gradil também, porque não adianta, se a gente ficar dessa forma, dependendo do colaborador esse senso, na rotina, cai no esquecimento, ele vai ficar trabalhando aqui perto. Então, por norma de segurança, sempre é ou cortina de luz para cortar isso, ou o gradil para impedir o acesso enquanto o robô está trabalhando. Mas, se ainda assim alguém infringe isso, ele tem esse último recurso que se encostar, ele vai parar. Esse é o último recurso, porque o ideal é ter a cortina, né? Não tem? Exato. Ele consegue fazer pallets até 2,3 metros. Tem uma coluna que ele vai subindo para ele poder ajustar o tamanho do pallet. Aqui nós estamos usando as ventosas. Como é que o nome técnico disso? Eu chamo de ventosa ali. É ventosa. E a gente fez um projeto para um cliente que não vai utilizar ventosa, que ele vai utilizar aquelas garras, né? Que é como se fosse para pegar fardos de água em maior tamanho. Qual que é o nome técnico
técnico daquela... Porque aí, pessoal, dependendo da operação, aquilo é um acessório. Então, para essa caixa, para esse modelo, é aquele formato dessa ferramenta aqui que nós estamos... Como que chama isso, Gabi? É garra pneumática por ventosa. Pega uma outra ali pra gente Essa mostrar. daqui, ó, ela é de espuma. Ela cria o vácuo. A caixa não precisa ser lisa, né? Não precisa ser plana. Se for de espuma, ela vai se adequar às irregularidades. Por exemplo, aqui, ele é plano. Então, esse Se daqui não não fosse é tão plano, ideal. ele usaria esse formato. Exato. Aí Então, você desparafusa lá e troca aquele acessório e passa a ter Exato. esse aqui. Então, se a indústria tiver outro formato de caixa que não é esse plano ou um outro mais irregular, tem algum outro exemplo que a gente pode dar sem ser caixa? Sacarias. Sacaria, aí usaria aquele lá? Usaria aquele ali. Então imagina um saco de ração, não tem nenhum aqui agora. Aqueles grandes, não pegaria com esse daqui, seria com aquele lá, porque aí ele vai pegar algo irregular, ele exerce um vácuo maior, dependendo da necessidade do cliente, é feito um projeto sob medida, para 50 quilos, 30 quilos, aí é um outro formato de torre, de robô, mas é possível fazer também de acordo com a necessidade do cliente. O mais importante de frisar aqui, esses robôs colaborativos, os cobots, a gente vai ter aqui na Cetus a pronta entrega para aquilo que é mais convencional na indústria, como isso aqui, por exemplo, transporte, paletização de caixas, de fardo. Todas as indústrias de água têm um gargalo muito grande no final porque aí não é caixa, né? Os fardos são aqueles que vêm plastificado com shrink, que é um plástico termoencolível, para vocês entenderem. Então, aquilo tem que ser pego na lateral, igual você pega quando você pega um fardo de 6 garrafas de 2 litros de coca e coloca na amarração do pallet. E aí, você coloca um andar de garrafa, tem que colocar um papelão para equilibrar. Coloca outro andar de garrafa, outro papelão para poder equilibrar, aquele papelão inteiriço. E isso é o que mais consome. Então, esses robôs, você vai ter à disposição da CetroX a pronta entrega. Porém, projetos sob medidas, com formatos diferentes, alturas diferentes, com maior peso, menor peso, tem que ser estudado caso a caso. E aí entra o nosso time de especialistas CetroX para fazer o levantamento de requisitos e poder entregar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, antes de você ficar me cancelando aqui nos comentários, dizendo que robô vai tirar emprego, antes de tudo, curte esse vídeo, compartilha se você achou um conteúdo relevante, interessante, porque isso de fato é automação para que traga mais efetividade na indústria. Trazendo mais efetividade na indústria, os empreendedores crescem e geram mais empregos. Esse vídeo de hoje foi bem simples, para explicar para vocês aonde que ele pode ser atuado, e aí conforme o tempo for passando, a gente vai mostrando isso aqui nos clientes, que é o mais ideal para você poder entender como ele funciona numa operação, para de fato a Cetro continuar nessa missão de automatizar as empresas, gerando mais renda, mais assertividade, produtividade e mais geração de emprego. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, manda para alguém que você acha relevante esse conteúdo. No meu Instagram, eu estou sempre compartilhando informações sobre negócios, pequeno e médio empreendedor. E hoje eu vim trazer uma solução de final de linha aqui da CetroX. Se você tem essa necessidade de automatizar a sua empresa por etapa ou uma linha completa, entra no site da CetroX, fala com nossos especialistas, me segue no Instagram, que eu sempre vou estar compartilhando com vocês dicas para que os empreendedores continuem avançando, porque eu acredito que a única forma de transformar o nosso país é através do empreendedorismo e a geração de emprego. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Bora automatizar esse país.